Boa tarde. Vamos aqui iniciar uma pequena viagem à biblioteca. Então, sempre estamos fazendo aquela viagem à biblioteca. É a viagem dos encontros. Então, nessa tarde, o nosso encontro é com os clássicos, os explicadores do Brasil. Quem são os explicadores do Brasil? Logo na primeira metade do século XX, tivemos Gilberto Freire, com Casagrande e Senzala. Tivemos também um dos explicadores do Brasil desse período, que foi o Caio Prado Júnior, com História Econômica do Brasil. Outro explicador do Brasil, muito importante, foi exatamente Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil. Mas não fica por aí. Temos um outro explicador do Brasil, muito interessante, muito importante, que foi o mestre Darcy Ribeiro, com O Povo Brasileiro. Um outro explicador do Brasil inesquecível e que não podemos deixar de falar é exatamente Celso Furtado, com a formação econômica do Brasil. Mas existe mais outro. Não podemos deixar de estudar e de aprender com esse autor, que é exatamente Pedro Calmon. Pedro Calmon, que escreveu A História da Civilização Brasileira. Um outro clássico importante foi o Celso Furtado, com Formação Econômica do Brasil. Ele escreveu a formação econômica do Brasil. E temos também um livro que foi escriturado por um sociólogo renomado brasileiro, que é Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele, através deste livro, Pensadores que Inventaram o Brasil, ele faz uma síntese e uma discussão minuciosa sobre estes pensadores brasileiros, esses pensadores que inventaram o Brasil. Portanto, no sumário do próprio livro, ele está falando de Joaquim Nabuco, está falando de Euclides da Cunha, de Paulo Prado, de Gilberto Freire, também de Sérgio Buarque de Holanda, de Caio Prado Júnior, do professor Antônio Cândido, do professor Florestan Fernandes, do professor Celso Furtado, do ilustre Raimundo Faoro, um teórico muito importante para o estudo do Estado brasileiro. Desse modo que eu estou relembrando a vocês da necessidade de fazermos a leitura destes textos. Então eu convoco todos vocês, assim que puderem, a fazerem a leitura grandiosa desses textos. Lembrando que lá no livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, ele está falando nos diversos Brasis existentes na história do Brasil. Então ele vai falar no Brasil crioulo,
no Brasil caboclo, no Brasil sertanejo, no Brasil caipira e nos Brasis sulinos. Então vejam a sensibilidade e o desejo de explicar o Brasil do Darcy Ribeiro. Como é importante a leitura deste livro, O Povo Brasileiro.